Oi, gente, vim conversar hoje com vocês sobre uma questão interessante. Vocês sabem que todas as nossas reflexões aqui do canal são reflexões que a gente vivencia e traz para você na proposta de uma educação familiar, né, de uma orientação também para com si, com os outros. Então, essa é a nossa proposta. Vejam só. Por mais que a gente estude sobre indiferença, por mais que a gente veja conceitos bonitinhos, prontos sobre o que é indiferença, certo? Nada compara a sentir na pele, né? Nada compara, por isso que as pessoas dizem bem assim, eu imagino o que você tá passando. Tem coisas que é quase impossível imaginar, certo? Tem coisas que você precisa sentir para poder imaginar o que o outro tá passando por aquilo ali. Por isso que existe todo um movimento hoje no Brasil para que a gente realmente abra o espaço para a pessoa falar do seu lugar, do lugar que ela ocupa. Então, não entendo como um homem vai entender a dor de uma mulher, como uma mulher vai entender a dor de um homem, como um branco vai entender a dor de um negro, como uma pessoa que não é deficiente vai entender a dor de um deficiente. Você pode ter a empatia. Sim, pode sim. Pode ter o respeito, mas ouvir a dor de quem sente é muito diferente do que ouvir a dor de quem ouviu o outro falar. Então, essa terceirização do discurso, né? É isso que a gente começa a observar nos dias de hoje. Essa terceirização do discurso, ela meio que não legitima o discurso, pelo sentido de que você precisa, né? Qual é o lugar de fala de quem está fazendo o discurso? Houve uma discussão esses dias no meu trabalho sobre essa questão. Uma colega dizia que uma pessoa com deficiência, ela tem competência de falar sobre as limitações e dificuldades do que é uma pessoa com deficiência no país hoje. E quem não vive, né, neste cenário, quem não sente, não consegue dimensionar isso. E aí o outro grupo que estava discutindo discordava, dizia que não, eu posso sim, eu tenho competência de falar em deficiência, em pessoas com deficiência, sem precisar ser. Então foi partindo daí essa discussão que a gente vai deixar aqui para reflexão no vídeo. O lugar de fala de cada pessoa é muito importante. Eu ouvi uma reflexão muito interessante durante um episódio que houve de um podcast, né, que a pessoa lá principal, esqueci o nome dele agora, foi a favor da questão lá dos judeus, né, e tudo mais. E na graduação, a professora foi muito feliz em trazer esse evento para a aula para a gente discutir. E aí ela começava a dizer sobre a questão da repercussão, né, dessa fala, porque os judeus, depois de todo o sofrimento, conseguiram contar a sua própria história. E outras minorias que não tiveram força para contar a sua história, elas têm uma questão de discriminação, de preconceito, de racismo mais acirrada, porque a história desse povo não foi contada por eles. A história dos judeus foi contada por eles. Então, a luta deles se fortalece porque a história, a voz veio deles, né? E qualquer outro grupo, qualquer outra minoria que não tenha sua história contada por si, vai ter um sacrifício, um sofrimento maior na luta, né, pela igualdade, né? Então, essa é a questão. Por isso que eu digo, quando vai se falar em diferença, uma coisa é abrirmos estudos, que eles são importantes, principalmente os estudos que trazem resultados de pesquisas. Outra coisa é sentir na pele, né? O que é a indiferença? Quando você sente na pele, eu vou te dizer, é uma coisa extremamente desagradável.
porque aciona em você muitos mecanismos que estavam às vezes guardadinhos, que você estava tentando conviver com eles e que eles acabam trazendo para si fantasmas da infância, fantasmas da adolescência, vivências que você teve que foram vivências pautadas em indiferença e que isso te acaba te magoando demais. E com o passar do tempo, a indiferença é um sentimento ruim de se sentir em qualquer fase da vida, né? Em qualquer idade. Ninguém vai estar livre. Se você não teve nenhuma experiência de indiferença, você pode reagir normalmente porque não vai sentir que aquele comportamento daquela pessoa para contigo é uma indiferença, está causando indiferença a você. Até porque existe um abismo gigantesco entre a intenção de quem faz e a intenção de quem recebe, né? Eu sempre vou dizer isso. Ah, mas eu não quis fazer isso. Bem, mas foi assim que eu recebi, né? E é isso que me faz mal. E aí, no ambiente de sala de aula, quando você começa a sentir isso, é horrível, né? É horrível, por exemplo, você falar, dar uma opinião e ninguém te ouvir. Eu digo ninguém, o professor ou a professora da sala, tá? Eu não falo seus colegas de lado, não, que eles estão mais perto. Existe uma relação bem diferenciada entre aluno com aluno ou barra estudante, tá? Não me atrelo ao conceito de aluno como sujeito sem luz, da sua origem de fala, mas me atrelo como parte sistematizada do processo educativo. Então, é uma diferença muito grande entre a relação aluno-aluno, a relação aluno-professor, né? E a visão do professor para com os alunos, a visão do aluno para com o professor. Então, é com base nesse espaço de fala aí que eu trago essa reflexão para vocês. E aí são pequenas atitudes, sabe, que acontecem dentro da escola, como por exemplo, você levantar a mão para falar e o professor viu que você levantou a mão, né? Você e seu colega levantaram a mão. Ele viu que você levantou a mão, mas só ouviu seu colega, fulano, fale. E a pessoa falou. E quando terminou a fala da pessoa, ignorou a sua mão levantada, certo? Outra atitude pequena de que você começa a dar sua opinião e aí o professor corta a sua opinião, né? Para você não concluir o pensamento. Atitudes de não dar espaço para falar, porque se a aprendizagem acontece no diálogo e não no monólogo, às vezes os professores podem encarar aquele aluno que é mais esforçado, mais dedicado, como uma ameaça. Olha só o exemplo que eu vou trazer para vocês. Quando eu estava como professora da disciplina de geografia, eu tinha um aluno na sala que ele sempre estava à frente da turma toda na leitura dos capítulos. Então, quando nós estávamos trabalhando um capítulo do livro, ele já tinha lido 2 capítulos à frente. E aquilo ali, e ele fazia perguntas daqueles 2 capítulos. Isso foi lá no começo da minha carreira como professora, tá? E aí ele sempre me perguntava sobre os temas que a gente ia trabalhar mais à frente. E eu me posicionava, sim, isso é verdade. Lá na frente a gente vai trabalhar, né? Algumas questões eu podia tirar no momento, outras eu tinha que fazer com que ele percebesse que teria que ser em outro momento, porque ele precisaria desse conceito inicial para entender o conceito futuro. A princípio, acho que eu tinha o quê? Tinha 19 anos, né? Me chateava porque eu dizia, nossa, esse menino sempre está à frente. Não via como uma possibilidade. E aí, claro, ele me colocava para estudar 2 capítulos a mais que ele, né? Apesar de que a gente, quando vai dar aula, a gente já tem o conhecimento daqueles conteúdos todo do livro, mas em cada ano a gente precisa sempre estar renovando, trazendo coisas diferentes, isso faz parte da metodologia. Então, se eu, né, continuasse, naquela época ainda, se eu continuasse tratando ele com raiva porque ele estava me desafiando, para mim aquele aluno se tornaria uma ameaça e não um colaborador dentro da sala. Então, como ver a pessoa, como ver aquele aluno, seja do infantil, do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º, do médio, da faculdade,
principalmente na faculdade, né? Pessoas que já têm uma cabeça diferenciada, como eu preciso ver aquele aluno como colaborador da formação dos demais e não como um ameaçador da minha própria formação, do meu conhecimento. E são essas atitudes pequenininhas que a gente, quando elas acontecem bem lá no início, né? No infantil, no fundamental, o professor, a professora não consegue conduzir, faça silêncio, não, você fala demais. Nossa, gente, eu escuto tanto estudante. Agora o número é exagerado de estudantes que dizem, eu gostava de participar da aula, mas eu fui cortado. Né? Eu fui tão reforçado, fica calado, você fala muito, que eu acabei não falando mais nada. Cheguei na graduação e para mim hoje é um trabalho enorme apresentar um trabalho. Eu fui tão calado, né, tão cerceado na minha fala, que hoje eu não consigo, não tenho a habilidade de apresentar para trabalho, de estar em público. Quantas pessoas eu escuto psicólogos dizendo, quantas pessoas aparecem nas clínicas, tá? Para tentar reverter essa situação, porque o trabalho deles agora precisa de gente que fale ao público e eles não conseguem falar. E aí tem que buscar a origem de tudo isso, né? Tem que reverter essa situação. Então, é um caminho grande por conta muitas vezes de que a gente que é professor não sabe como conduzir um aluno que fala muito. A gente aprendeu a trabalhar com as faltas e não com os excessos. Eu digo isso porque quando a gente trabalha com criança com deficiência intelectual, fica mais fácil porque ela tem uma deficiência intelectual. Mas quando a gente trabalha com superdotado, desafio gigante. Eu vivi isso na pele, na escola que eu trabalhei. Eu digo para vocês, ninguém conseguia trabalhar com o superdotado. Porque nós somos formados para trabalhar com a falta e não com o excesso. Então, para mim, aluno bom é aquele calado na sala de aula, certo? Por quê? Porque ele não fala nada, eu não preciso fazer nada, só das minhas aulas. Mas e aquele que fala demais? E aquele que participa? Tornou-se um desafio. Então, sou eu como professor e professora que não consigo lidar com o excesso daquela criança e começo a cerceá-la. E começo a dar reforçamento cada vez mais para que ela fique calada. Fique calada, não, você fala demais e ainda envolvo terrivelmente a família, né? Você fala demais como seu pai. Você fala demais como sua mãe, que às vezes é pessoas conhecidas ou até do mesmo ciclo são professores também. E aí a gente começa a ver o dano que causa na pessoa. Então, eu digo para vocês, indiferença é terrível, gente. É horrível. Já senti muito. Sinto também, tenho experiências hoje? Tenho. Administrar não é fácil. Porque ela desencadeia na pessoa coisas que estavam lá quietinhas, que você estava tentando viver no dia a dia, administrando do seu jeito, da sua forma, né? Mas a pessoa que está lá na frente, professor, professora, ou no local de trabalho, ou dentro da sua família também, começa a te tratar de um jeito que vai cada vez mais te aniquilando, te sufocando e te angustiando. Então, esse vídeo vai ficar aqui disponível no canal, tá? Quem puder compartilhar com outras pessoas, porque geralmente sempre é bom que alguém ou a gente mesmo escute essas reflexões. E aguardo vocês nos próximos vídeos, para que a gente possa continuar esse trabalho junto, tá bom? Obrigada, tenham todos um bom dia, tchau!